Mais uma vez, está no ar, para a glória de Deus, o programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, nas nossas, né, aqui no programa, e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar com a gente ao vivo, ligando no 4210 3060. 4210 3060. Você liga e participa ao vivo com a gente no programa Crescendo na Fé. Com a gente no programa de hoje está aqui o pastor Roberto Carlos Cruvinel, devidamente paramentado com o seu chapéu Panamá. Ele que agora também, além de capoeirista e pastor, também é vaqueiro e está com a gente aqui ao vivo no programa. Bem-vindo, pastor Cruvinel. Cara, direto pro Pinco. Reirene Tuquírio. Fone de ouvido? Pra quê? Tá dando microfonia. Ah, então desculpa aí, tá? Então tá bom. Então vamos lá. Pastor César Cavalcante, Rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Deixa eu dizer ao senhor, eu não sou vaqueiro. O irmão não é boieiro? Não, esse chapéu é um chapéu Panamá. Também não sou. Certo. E deixa eu dizer que é Rei Irene Tuquírio. O pessoal que nos ouve, alguém disse que o professor disse dele de grego diz que é só Irene. Bom, em grego, irmãos, não há artigo indefinido. Então, se é a paz, é Reirene. Fica aqui com a gente. Maravilha. Com a gente também no programa de hoje, pastor Marcelo Oliveira, com a sua camisa quadriculada e tal, todo trabalhado no xadrez. Bem-vindo, pastor Marcelo. Pastor César Cavalcante, que honra participar dessa mesa, cumprimentar o pastor Cruvinel, grande amigo, saudades também do nosso ilustre professor Paulo Sérgio Batista, que com esta barba, nem Haron Hacoen teve uma barba dessa, não é, pastor César? Alegria. Tá certo, pastor Paulo Sérgio Batista, que agora é mestre também. Bem-vindo aqui, pastor Paulo, que agora falando sério, se recuperou aí da Covid-19. Graças a Deus. Esteve no hospital por 2 vezes, pelo que eu acompanhei. Enquanto ele estava no hospital, quando ele já estava melhor, estávamos teologando também e tal. E muito bom te ver aqui, cara. Restabelecido, perdeu o peso, parece, enfim, mas muito bom te ver aqui. Perdi 20 quilos, pastor César. Quantos? 20 quilos. Caramba, Paulo. É mesmo? Em quanto tempo, Paulo? 3 semanas. Misericórdia. Olha, se perder isso... 2 semanas em casa aqui. E um pouco mais de uma semana no hospital. Você foi 2 vezes ao hospital, não foi? Foi. Mas foi... mais consulta, algumas coisas, depois retornei, piorei, retornei no dia seguinte. Não, mas você esteve internado mesmo. Estive. Mas agora zerou já, o Covid tá bom. E a questão do pelo menos dessa vez eu não morro. Né? E a questão do paladar, essas coisas, perdeu mesmo, Paulo? Totalmente, paladar, olfato. Até agora, porque disse que demorou pra voltar. Durante o período da doença. Quando chegou na última fase, que foi de internação mesmo, eu já estava normal, assim, com relação ao paladar. Paladar e tal. Caramba. Bom. E a Regina também. Então tu para de tomar aqueles chazinhos que tu fica tomando aí, aquele suco pra emagrecer. Certo. Procura um cara que tem Covid, mete os 2 dedos na nariz dele e passa no teu. Sangue de Cristo. Exatamente. 15 dias tu vai perder 20 quilos. Você imagina o pastor Marcelo perdendo 20 quilos? Eu posso perder 20 quilos, eu posso perder 100 e poucos e morrer, né? Porque aí perdi tudo. Nossa, Paulo, mas foi sério, então. Foi sério. Mas assim, graças a Deus, eu tinha visto que a Regina tinha postado que vocês tinham saído, mas depois você retornou e depois retornou, parece que ficou pior. Exato. Depois eu retornei pior. E a Regina também teve? Regina teve, mas ficou 15 dias em casa, tratamento em casa, depois... O dela foi mais tranquilo? Foi, depois. Eu desci ladeira abaixo depois dos 15 dias. Então tá aí o Paulo Sérgio Batista, versão 2021, 20 quilos mais leve, para-choque da cor do carro, tal, tudo combinando, a barba e tal. Bom, vamos lá, vamos trabalhar, vai. 4210 3060, pilotando tudo isso aqui, tá aqui o nosso querido Fabiano, Deus abençoe, e você entra ao vivo comigo no 4210 3060, 4210 3060, ou o WhatsApp 984849988, vamos pro telefone ao vivo. Alô? Alô, Paz de Cristo, pastor César Cavalcante. Amém, quem fala? Aqui é o Marcelo de Massal. Oi, Marcelo, tudo bem? Você fala de onde? Tudo bem, querido. Fala aqui da Brasilândia. Eu tinha 2 perguntas, se possível. Vamos lá. A primeira delas é: qual é o verdadeiro nome de Deus no tetagrama? Não sei se eu pronunciei certo. E a segunda é: por que algumas pessoas abreviam o nome de Deus? Vai escrever Deus e faz uma abreviação em vez de escrever por extenso. Certo, obrigado. Deus abençoe, fica na paz.
Obrigado. Eu vou começar com o pastor Marcelo, depois com o pastor Paulo, que são mais, né, o pastor Cruvinel é mais pro grego. Vamos lá. Bom, excelentes perguntas, queridos. O nome inefável de Deus é o nome impronunciável, como você muito bem aqui ponderou, né? O Yod Rei Vav Rei, que nós popularmente chamamos de Jeová, não é? Mas nós sabemos que o nome é impronunciável porque o alfabeto hebraico é um alfabeto exponencialmente consonantal, não é? Então, nós não temos as vogais foram colocadas no século VI depois de Cristo pelos maçoretas para que a linguagem ficasse mais acessível. E aí, como é que virou Jeová? Tiraram, daqui o pastor César, que é um exímio professor de hebraico, tiraram o pastor Paulo Sérgio Batista as vogais, as necudotes, os sinais maçoréticos de Adonai e inseriram no tetragrama. E aí, pastor César, começou-se a ler Yehová, para nós, né, Jeová. Que daí Jeová. Exatamente. Agora, o nome é impronunciável. Qualquer judeu ortodoxo, um rabino, ao se deparar com Yod Rei Vav Rei, eles pronunciam Adonai ou Hashem, não é? Baruch Hashem, o nome te abençoe. Lembrando que, bem falado aqui pelo pastor Marcelo, o hebraico, a estrutura do hebraico é consonantal, quer dizer, se escrevem apenas as consoantes, não se escreve, as vogais são pronunciadas, mas não se escrevem. Então nós não temos quais as vogais eram originalmente pronunciadas no nome, por isso falar Exatamente. Dessa forma. Pastor Paulo. Lembrando, portanto, que as testemunhas de Jeová são testemunhas de um nome inexistente. Boa. Do ponto de vista bíblico. Né? Porque e que elas mesmas confirmam. Muito. Sim. E que elas mesmas confirmam na revista O Nome Divino que durará para sempre, na página 8. Página 7. Página 7. Está lá. Exatamente. Então, afirmando que não se sabe o nome, né? Que existe. Que se fosse realmente importante, Deus teria preservado esse nome. Veja, as próprias testemunhas de Jeová, quando você for conversar com a testemunha de Jeová sobre o nome de Deus, você pega essa para ela, pegar dentro da bolsa uma brochura chamada Nome Divino que Durará para Sempre. Toda testemunha de Jeová tem ela dentro da bolsa. Tem ela dentro da bolsa, todas. Pastor César, ou aquele Novo Testamento interlinear, deles, a tradução interlinear do reino, olha, que todas as vezes que aparece em português Jeová, né? No Novo Testamento. No Novo Testamento, lá aparece Lorde, Senhor, que eles dizem que é uma leitura inapropriada. Meu Deus. Vamos lá, 4210-3060, você liga e entra ao vivo, e hoje estamos com o time completo aqui, pastor Cruvinel, pastor Paulo Sérgio, pastor Marcelo, e eu tô só aqui. Tem uma curiosidade nesse negócio aí, viu? Vai. Mas é no grego, né? Porque a própria designação, muita gente fala teos, teos, a pronúncia correta, é de origem pagã, não é nem da teologia. Isso vem do paganismo, né? Então é só teos. Não que pode ser Lorde, que Deus, ou divindade. Tá. Na verdade, divindade. A outra pergunta dele que ele falou é por que o pessoal escreve quando vai escrever Deus, escreve abreviado. Apóstrofe, né? Também. Né? Usa aquele apóstrofe ali e tal, dus, né? Isso aí, para mim, é resquício desse pessoal que quer polemizar a respeito do nome de Deus. Todo mundo sempre escreveu Deus. Para nós, em português, o D maiúsculo significa a divindade verdadeira e Deus com D minúsculo significa qualquer tipo de Deus, qualquer tipo de ordem e tal. Mas agora os evangélicos estão nessa onda aí, tá? Ao invés de escrever Deus, escrevem dus, e achando que... Mas isso está em Atos 17. Ao invés de o pessoal aprender doutrina bíblica, fica como os estoicos e epicureus procurando novidade. E não tem fundamento. Vamos lá, 4210-3060, você liga e entra ao vivo. Alô? Alô? Quem fala? Meu nome é Lenice. Oi, Lenice, você fala de onde? Eu falo aqui do Ipiranga, sou da Igreja Batista Boas Novas. Bem-vinda, Lenice, pois não? Pastor, é um prazer falar com o senhor. Prazer é nosso. E eu quero dizer assim que eu admiro demais tanto o senhor como o pastor Cruvinel, o pastor Marcelo, esse outro pastor que saiu, não tenho muito conhecimento com ele. Agora, sim, o senhor e o pastor Marcelo, o pastor Roberto Cruvinel, eu admiro tanto a sabedoria que vocês têm. Amém. A Deus toda a glória. Você está emocionada. Fique em paz, amém. E eu ouço todos os dias, só se eu tiver que sair mesmo, que não tem. Às vezes eu até tenho que sair, eu falo, não, só vou sair depois do programa. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, sua pergunta, Lenice. Então, minha pergunta, rapidinho. Pastor, eu tenho um problema, que eu quero tanto ler
qualquer coisa, tanto literatura cristã como a própria Bíblia, tudo. E eu tenho um problema que eu não consigo eu começo a ler, eu não consigo ir para frente, mesmo que estou gostando, sabe? E ainda por cima, para agravar o problema, eu tenho o síndrome das pernas inquietas, sabe? Que não sei se os irmãos conhecem, né? Sim. Mas ela te atrapalha em que na leitura? Ela atrapalha, porque, irmão, é uma coisa horrível, porque começa assim, a gente não consegue nem ficar com ela encolhida, nem reta, nem, sabe, assim, começa a bater a perna, assim, sabe, é horrível. E se eu às vezes até vendo televisão, eu sentada no sofá, começo a ver, aí eu tenho que levantar, tenho que ficar vendo televisão de pé, por exemplo, e é uma coisa assim meio ruim ficar fazendo uma leitura de pé, né? Entendi. E aí eu também queria saber assim se tem alguma técnica, alguma coisa, independente da síndrome das pernas inquietas, assim, que motive mais a ler sem ser, porque a resposta para mim sempre foi, começa a ler que você vai pegar gosto. Bom, até aí qualquer um pode falar isso, né? Certo. Agora eu queria saber se tem outra coisa, senão eu vou continuar assim. Tá certo, obrigado, querida. Deus abençoe, fica na paz. Olha, nessa área de síndromes aí, amém, é mais com o pastor Paulo Sérgio. Vamos lá, pastor. Se a irmã não tem TDAH, já ajuda, né? Porque eu acho que... Nem dislexia, né? Exato, então... irmã, por mais que seja muito óbvia essa afirmação da pessoa que falou isso para a irmã, não sei, uma pessoa ou várias, é isso mesmo, né? Você tem que se acostumar, tem que aprender a ler a partir de literaturas que a irmã gosta. Então veja aquele gênero literário que a irmã gosta e comece a ler livros de volume pequeno, tá certo? Livros de volume pequeno. E aí, depois que a irmã lê vários livros de volume pequeno, a irmã começa a aumentar um pouquinho mais esses volumes. Depois, a irmã começa a ler tipos de gêneros que a irmã precisa, tá certo? Por exemplo, pesquisador, aqui tem 3 pessoas aqui comigo que são pesquisadores. Então, todos eles sabem que eles não leem só o que eles gostam. É verdade. Se eles forem ler só o que eles gostam, eles estão enrolados. Todo mundo chega a um nível que você tem que ler aquilo que você precisa. Verdade. Mas até a irmã chegar no nível do que a irmã precisa, comece sim a ler livros, como eu falei, com pouco volume, de coisas que a irmã gosta. E uma boa dica que eu dou, desculpa a sinceridade, viu, Lenice, mas eu dei essa dica para uma pessoa que ela tinha desconfiado que ela tinha dislexia. E aí eu falei para ela, olha, eu nunca lidei com isso, tenta fazer isso. E ela tentou, funcionou. Eu falei, começa a ler o Novo Testamento, esquece o capítulo ou esquece o livro, leia a história. Pega a história, a narrativa daquela história. Quando começa, quando termina, faz um resumo. Termina, faz um resumo. Termina, faz um resumo. Termina, faz um resumo. Essa irmã virou professora da escola bíblica. Que lindo. Então ela começou a entender muito mais o texto. E ela falou, no resumo que eu estou fazendo, eu consegui entender e passar para outras pessoas. Faz aquilo que o pessoal ensina da faculdade. Faz o fichamento do livro, né? Exatamente. Bota o fichamento do livro e a irmã vai aprender sobre aquele livro muito mais do que muita gente. Várias dicas aí. Vamos lá, ouvinte ao vivo pelo telefone, 42 10 30 60. Você liga e participa ao vivo com a gente. Tem? Alô? Alô? Quem fala? É o Washington. Washington, fala de onde? Senhor, agora eu tô aqui em Higienópolis, né? Trabalhando. Legal. Qual que é a sua pergunta, meu irmão? Sim, pastor. É uma honra participar novamente do programa. É um programa que vem me edificando bastante. Mas vamos lá para a pergunta. Sem polemizar muito o que é pré ou pós, mas a minha pergunta é: quando Cristo Jesus vier arrebatar a sua igreja, os mortos, enfim, o Espírito Santo vai permanecer aqui na terra ou não? Certo. Tanto para quem é pós ou pré, tá bom? Certo. Deus essa é a minha abençoe. pergunta. Fica na paz. Pastor Corvinel, o senhor é pré ou pós? Eu sou pré. Marcelo, você é pré ou pós? Sou pré. Paulo, você é pré ou pós? Pós. Então eu sou pós também, então 2 contra 2. Então vamos dar Mas acho que terminar o programa aqui nesse mas vai pegar fogo agora aqui. Eu tô falando de celular, não tô falando de escatologia. Pós no celular. Tá certo. Não, em celular eu sou pós também. No celular eu sou pós também. Em celular eu sou pré. Não, mas olha, essa pergunta, na verdade, não é de escatologia especificamente, é pneumatologia. Porque
essa questão, o Espírito Santo será tirado. Mas ela está falando uma alusão sobre... Sim, mas é a explicação correta. Uma vez que o Espírito Santo é Deus, ele é onipresente. Sim. Sendo onipresente, ele estará na Terra em qualquer confissão escatológica, seja pré... Então sai do texto aquela ideia de Tessalonicenses 2,7, que é aquele que o detém seja o Espírito Santo. Exatamente. Não, o sentido, por exemplo, o texto de Isaías 59, 1 e 2, né? Que fala que a mão de Deus não está encolhida, dá aquele entendimento de Deus longe. Ora, ele não pode estar longe. Então o texto tem que ser entendido dentro do contexto que ele está inserido. Pastor Paulo, o que é aquele que o detém, lá na sua opinião? Não me atrevo a dizer, César. Eu acho que é uma das questões extremamente complexas aquele texto. Eu sei de uma coisa, que não é a ideia que os sensacionistas às vezes atribuem aquilo, entendeu? Entendi. Como sendo um período que agora, né, vai haver que o Espírito, a conclusão do cânon e algumas coisas desse tipo. Eu sei que não é isso, né? Se não me engano, está no neutro lá, né? Se não me engano, a expressão detém está no neutro, né? Preciso ver. Dá uma observada. Pastor Marcelo, para quem é aquele que o detém lá em Tessalonicenses 2,7, na sua opinião? Os pré-tribulacionistas entendem que é o Espírito Santo, né? Que só pode Então, mas é um problema, porque vai ser tirado. Mas aí é dispensação, né? Alguns falam que é o Espírito Santo na igreja, né? Eles falam que é o Espírito Santo na igreja. Na igreja. A ação dele. Isso, perfeito. A ação do Espírito. Não havendo pessoa. Não havendo igreja. Exatamente. É porque a questão da visão pré-tribulacionista é a dispensação da graça terminando ali com harpados, com roubo da igreja, mas o Espírito Santo não pode estar ausente da história humana porque ele é onipresente, senão a convicção do ser Deus. É porque nós temos pneumatologia mais do que escatologia. Mas é porque o sentido é aplicado como escatologia. Agora, a grande questão, não é que mesmo esse Espírito que sempre permaneceu aqui, Jesus disse que o enviaria. Sim. Então é óbvio que nesse sentido ele tem uma aplicação particular e aí foi na verdade na com relação à eclesiologia. É porque no Antigo Testamento essa visão pneumatológica é intermitente, não permanente, como na dispensação da graça. Eu não sei se ainda está disponível, porque os stories do Instagram saem em 24 horas, então eu não sei. Mas eu fiz vários ontem sobre pré e pós, e esse pré e pós que eu gerei, o pastor Ciro Sanches Zibordi, um grande amigo, um grande pré-tribulacionista, né? Sim. Conhecido na igreja, especialmente na Assembleia de Deus no Brasil, como um grande pré-tribulacionista, e a gente é muito amigo há muitos anos, e ele me chamou no WhatsApp e falou assim: cara, você me autoriza a fazer um vídeo no YouTube respondendo essas suas questões, mas com a perspectiva pré-tribulacionista? Eu falei, cara, à vontade. Claro que eu vou fazer meus apontamentos. Aí ele fez um vídeo, então tem lá nos stories do @César Cavalcante as perguntas, tem lá no vídeo do Ciro Sanches Zibordi, deve ser esse o canal dele. Vamos fazer também, Marcelo? Também respondendo e... É isso aí. Meu amigo, deixa eu fazer uma colocação aqui contigo. Senhor, nós te conhecemos há quantos anos? Quase 20. Eu sou, acho que talvez depois do pastor Paulo, mais velho sou eu, né? Depois dele, que acho que ele é mais velho que eu. Ele tá uns cãs, né? Já tá todo branquinho. Mas, irmãos, olha, eu estava conversando com o pastor César hoje, que tem uns irmãos aí que eles ficam entrincheirados, como se a opinião divergente fosse coisa do diabo, e não tem a ver. O pós e o pré aceitaram o mesmo Jesus. Eu tenho um amigo meu são que... São perspectivas diferentes. Eu dou aula num seminário dele, ele é pós e eu sou pré. E o diretor acadêmico sou eu. Ele diz: Cruvinel, se você tiver razão, legal. Se eu tiver razão, eu tô me preparando. É isso aí, vamos pra frente. Vamos lá, tem ouvinte ao vivo pelo telefone? Alô? Alô, a paz? A paz, quem fala? É o Júlio, tudo bem, pastor César? Oi, Júlio, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Eu fui aluno da primeira turma do senhor, de hebraico presencial aqui em São Paulo. Que legal, Júlio. Então faz tempo, hein? Faz tempo. Legal. A gente até comemorou uma churrascaria, formatura. Ah, legal. Bem-vindo. Vamos lá. Vamos lá, pastor. Estou esperando aí o nível avançado presencial, tá? Você faz online, Júlio. Você gosta do presencial, né, Varão? É melhor, eu acho melhor. Certo. Tá bom. Vamos lá, sua pergunta, meu irmão. A minha pergunta está lá no texto de Apocalipse, capítulo 1. Na saudação de João, a Bíblia diz que ele fala assim, na parte daquele que era e que há de vir. Aí, em seguida, o texto diz assim: e da parte de Jesus. Então, assim,
essa aplicação ela não é só usada por Senhor Jesus? Deu para entender aí? Vocês entenderam? Não entendi direito. Não entendemos. Então repete. Versículo. Assim, no texto, no capítulo 1, no início... Deve ser o verso 4. Fala da saudação, aí depois fala assim, da parte daquele que é, que era e que há de vir. E no versículo seguinte, depois falei da parte do Senhor Jesus. Lá no versículo 7, repete também a mesma expressão, mas direcionada ao Senhor Jesus. Mas no versículo 2 me deixou uma dúvida, se essa expressão poderia ser usada na pessoa do Pai também. Bom, tá ok. Obrigado, Deus abençoe. Pastor Marcelo, você entendeu? Entendi. Eu penso que não, embora pareça haver alguma contradição, não há, porque a revelação, o apocalipse no grego é tirar o véu, não é? É remover aquilo que está oculto e trazer à tona. E aí diz aqui no versículo de número 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, que é o Senhor Jesus, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Este versículo 5 está subordinado ao 4. Não há nenhuma contradição, porque a revelação, né, aqui também é uma questão de língua portuguesa, pastor Paulo Sérgio Batista. Essa oração, não é, pastor William, está subordinada ao verso 4. Aquele que era e que há de vir, que é o Senhor Jesus. E aí ele diz, aí ele corrobora que esse que era e que há de vir é o Senhor Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Penso até que o versículo 4 aí, irmãos, salvo melhor interpretação, está demonstrando a essência, não especificamente a personalidade, porque mostrando sempre como o tempo verbal para a divindade, sempre o presente do indicativo mesmo antes, agora e depois. Ele era, ele é e ele há de vir. E coloca aqui no texto grego, kai apoia-se Cristo, que é também... ou também. E aí já está mostrando a personalidade. Tanto que no versículo 8, quando o texto diz aqui, ego emito alfa, caito ômega, lege kyrios, ho theos, ho on kai en kai ercomenos, ho pantocrator, está mostrando o mesmo texto de Gênesis 17. Exato. O Todo-Poderoso. Está mostrando o contexto do Todo-Poderoso. Então, eu penso comigo, meus irmãos, salvo a melhor interpretação de vocês, e o texto que o irmão pergunta está mostrando uma questão de essência, de divindade. Essência ou natureza, e essa continuação do verso 5, algumas qualidades dele, como Cristo, como a testemunha fiel, como primogênito dos mortos e como soberano do rei das terras. Aliás, e acima de tudo, uma prova, um conteste da divindade de Cristo. Da divindade de Cristo. Tanto que 1 de João mostra que nós seremos semelhantes a ele, aqui mostra um vislumbre que João vê em Pátimos do que vai acontecer, mostra a essência da divindade e depois começa a mostrar a personalidade, exatamente como no capítulo 14, que aliás é um tema de debate, hein? Tem um texto lá que fala, ele está aqui ou estava no céu, porque no grego ele está citando no presente indicativo ativo, 14 de João. 42, 10, 30, 60, você liga e fala ao vivo com a gente. Alô? Alô? Quem fala? É o Rony da Zona Leste, Jardim Marília. Como é o nome? Rony? Rony, isso? Oi, Rony, bem-vindo ao programa, pois não? Então, pastor, eu queria saber assim, a Bíblia afirma claramente que em Efésios 2:8 nós seremos salvos pela graça e não pelos esforços, né, e nem pela nossa luta ao pecado, certo? Claramente. Porque em algumas igrejas ainda afirma que a gente tem que lutar contra o pecado para não ir para o inferno. Eu queria saber dessa pergunta. Mas você acredita que uma pessoa que morre no pecado, cometendo um pecado flagrante, consciente, mesmo assim ela é salva? Por exemplo, vou dar um exemplo crasso. Você pende para o homossexualismo, por exemplo. E você fala, eu tenho fé, quem me salva minha fé, Efésios 2:8 e tal, mas vou casar com esse cara e vou viver até o fim da vida com ele e tal. E você morre dessa forma. Você acredita que você é salvo mesmo assim? Para eu entender a sua pergunta. Então, a Bíblia diz claramente que nós não seremos salvos pela nossa luta contra o pecado. Então, na verdade, uma pessoa que morre cometendo um pecado, na sua opinião, também é salva. É essa a questão, né? Não,
a pessoa, ela creu, ela é pecadora, como nós estamos todos nós somos pecadores. Só que ela deu o passo de fé acreditando que ela é salva pela graça. Até aí as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, nova criatura, tá tudo certo. Vamos pra frente agora. Sim, e aí tipo assim, ela sabe que ela não consegue com as próprias forças lutar contra o pecado. Ela entende. Em Romanos diz claramente que a pessoa que não sou eu que quero fazer, eu tento fazer o bem, mas eu não consigo. Certo? Ela tenta fazer o bem, mas ela não consegue, porque o pecado já habita nela. Mas quando ela morre, ela continua no pecado sendo praticado. Ela está praticando o pecado, é isso? Ela está praticando o pecado e agora ela depende do Espírito Santo. Ela depende do Espírito Santo para tentar lutar contra o pecado. Tá. Mas mesmo assim, a pessoa que pega e fala, eu não sou pecador, ela já está pecando. Tá certo. E é por isso que nós seremos salvos pela graça, porque a gente não consegue comprar a salvação pelos nossos esforços. Ok, obrigado. Porque as igrejas ainda pregam que a gente tem que lutar pelo nosso pecado, senão a gente vai para o inferno. Obrigado pela sua pergunta, Rony. Vamos lá. Tem um pela ordem Obrigado. aí? Pela ordem. O pastor Paulo primeiro. Então pela ordem, por isso que eu falei, tem um pela ordem. Então vai. Pastor Paulo, depois o pastor Cruvinel. Vai. A resposta dessa questão que o irmão levantou é muito curiosa, mas lembrar que a compreensão de Efésios 2:8-9, como o irmão mencionou aí, deve passar por toda a Bíblia, né? Por todo o Novo Testamento. Não adianta o irmão pegar esse texto e achar que esse texto é o texto de explicação dessa questão. Por exemplo, Hebreus 6, verso 9 em diante, então 9 ao 11, diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Então, eu acho que esse versículo explica, eu acho que não tem outra questão, né, que fique fora quando o irmão pega Efésios e olha à luz desse texto. Então, nós temos, o texto diz que não é a questão da graça é de Deus, a graça é de Deus mesmo, mas o que está fora da graça divina? Paulo diz, pregando aos epicureus e aos estoicos no capítulo 17 de Atos, que neles somos, nos movemos e existimos. O que nós realizamos que não está dentro da perspectiva divina? Que boa obra eu faço, César, mesmo achando que sou eu que está fora da perspectiva divina? Mesmo que eu tenha a tolice de achar que sou eu que sou bom. Entende? Então, esse texto deixa muito claro, sem dúvida nenhuma, que essa graça é transferida, essa graça age através também da minha diligência em fazer a vontade do Senhor até o fim. Pastor Cruvinel quer falar e depois o pastor Marcelo já está com a Bíblia aberta. Em teologia, a abordagem do irmão fez a pergunta é chamada de unilateralidade de apreciação doutrinária. É você alçar uma doutrina em detrimento de outra. E essa exacerbação pode gerar uma heresia, como por exemplo a doutrina dos nicolaítas, não é? Nós temos hoje igrejas... Ou a doutrina da supergraça. Da supergraça, exatamente. Você pode não pintar e bordar. Pode bordar, exatamente. É onde eu queria chegar. Então, Irmãos, quem trabalha bordando vai pro inferno. Tô brincando. Pode falar. Qualquer tipo de unilateralidade de apreciação doutrinária, como eu sempre digo, é deletéria e perniciosa. Vamos lá. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí Tiago diz assim: mostra a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Os estudantes de teologia nos cursos sérios, como os nossos, vão aprender em soteriologia que soteria significa não só salvação, mas saúde. Então, saúde é transformação. O pastor já citou o texto. Vão aprender os 3 aspectos da salvação: salvação do passado, que é a salvação imediata, salvação do presente, salvação contínua, salvação do futuro, que é a salvação ulterior. O resultado da salvação é a santidade, porque a salvação é algo subjetivo. O irmão diz que é salvo. Como é que eu vou saber que o irmão é salvo? Existe uma subjetividade embutida nisso. Então, quando eu sou salvo, há uma transformação em minha vida. 1 de João 4,18, sabemos que todo aquele que é de Deus, que é nascido de Deus, não vive em pecado. Então,
é resultado, a santidade é resultado da salvação. Matéria de teologia sistemática, nos seminários sérios vai ter essa explicação. Pastor Marcelo. Bem rapidinho, só corroborando, Romanos 6, que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, o nosso irmão Rony, toma muito cuidado, meu filho, se você partir desse pressuposto, que a pessoa morre no pecado, abusando da graça de Deus, essa pessoa não está salva, ela está condenada à perdição, porque Paulo vai dizer aqui, Romanos 6:22, agora libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, toma cuidado, porque quem embarca numa salvação errada, desembarca num céu errado. E aí... O céu da boca do inferno. Vira aí, a gente vai pro intervalo e voltamos já já. Fica com a gente. Vai. Musical 100.